tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos terminar o figo? Eu creio que hoje, mais uma aula e nós terminamos esse figo. Eu fiz algumas alterações, já secou, ele mudou bastante aqui a tonalidade. Da aula passada para cá, eu só frisei, lembra que nós tínhamos os risquinhos aqui? No meio de cada risquinho eu coloquei um fiozinho de tinta, só isso. Foi a única coisa que eu alterei. Terminei aqui, terminei esses dois que estavam começados, certo? E agora nós vamos dar acabamento nele. Eu tive uma ideia de última hora e eu vou tentar trabalhar com vocês, explicar para vocês sobre o acabamento em volta. Deixa só eu pesquisar o que eu tenho aqui. Olha, eu tenho esses moldinhos aqui, olha, fui eu que fiz. São folhinhas. Eu acho que tá dando para você enxergar, né? Olha, são folhinhas. E ele serve justamente para dar acabamento quando você não tem lá as habilidades para fazer as folhinhas à mão. Ver se dá para você ver. Olha, acho que assim dá, né? Colocando um fundo, usar o mesmo figo para... Olha. Não usei ainda essas folhinhas, tá? Eu fiz, mas não usei ainda. Olha, maiorzinha. Menor. E menorzinha ainda, tá? Eu não usei ainda e eu vou testar esse moldinho com vocês hoje. Se você não assistiu às aulas anteriores, assistam, principalmente as aulas bônus, e nas aulas bônus eu ensino vocês a fazerem isso. Vocês podem ter aí um material legal. Então eu vou trabalhar... Que cor que eu vou trabalhar aqui? Eu quero uma cor neutra. Acho que eu vou usar... o marfim. Não vou usar o marfim, não. Eu vou usar o verde musgo claro. Na sua lista, provavelmente não terá essa cor, mas aí é com você. Você pode misturar oliva, um pouquinho do verde musgo e branco que vai dar essa cor, tá bom? Vai ficar bem legal. Olha só, eu quero dar um acabamento aqui. Então, eu vou colocar o meu molde. Deixa eu só mostrar aqui que vocês têm que ver, né? Olha. Puxar um pouquinho mais pra cá. Molhei o pincel Pituá, número 2, na tinta. Eu vou tirar todo o excesso da tinta. E vou passar aqui pulando o galho, tá? Como se tivesse esse galho de figo aqui estivesse na natureza e atrás dele tem alguns galinhos. Tem stencil assim para vender também, você nem precisa fazer, você pode comprar. Mas se vocês tiverem interesse também, eu posso fazer para vocês aprenderem. Olha já o efeito que deu aqui. Eu vou usar o verde pistache aqui. Como está sujo ainda ainda tem um pouquinho de tinta, eu vou colocar um tico do verde pistache aqui junto e vou jogar umas folhinhas aqui.
Olha o tamanho desse moldinho pequenininho, né? Vamos lá, eu vou jogar um moldinho aqui, ó. Eu não posso colocar saindo do galinho, porque não faz parte do galinho do figo, tá? Olha, só entrando um pouquinho. Não posso passar por cima do desenho. Ele vai ficar um pouco mais forte, porque ele está com o verde pistache junto. O outro era só o verde musgo claro. Vou pôr a pontinha aqui. Circulando, cuidado para não passar depois. Acabar pegando em cima do desenho que já está pintado. Tem conserto, mas se você puder evitar, melhor, né? Olha, já enchi com uma folhinha aqui. Vou usar de novo aquele moldinho meu e vou colocar 3 folhinhas aqui, ó. Só estou preenchendo a área, dando um acabamento. E eu não preciso usar ele grandão, eu vou usar só um pedacinho aqui, ó. E vou usar com o verde pistache puro. De fora para dentro. De fora para dentro. Olha que gracinha, nós vamos preenchendo a nossa área aqui. Se eu usar ele assim, olha, ele vai ficar um círculo. Então, eu tenho que limpar o meu stencil. Vou limpar, tirar todo o excesso de tinta dele. Depois que você usar, pega uma misturinha de detergente e água. Coloca ele dentro para não ficar sujo, tá bom? Alguns stencil que vem vindo agora, você não consegue mesmo tirar a sujeirinha de jeito nenhum. Por que eu limpei? Porque eu vou virar ele. Eu não quero que as minhas folhinhas façam todas fazendo uma curva. Então, por isso eu vou fazer aqui, ó. Presta atenção. Eu não quero que fique muito grande. Vim com o verde musgo claro e só vou encher aqui. Olha aqui, centralizando. Vou descer mais um pouquinho para você ver. É que estou numa posição bem desagradável aqui, mas acho que vai dar para vocês verem. Bem pouquinho da tinta. E eu venho aqui, ó. De fora, eu tenho que ir segurando ele de fora para dentro. Bem pouquinho de fora para dentro. Certo? Olha que efeito bonitinho que vai dando. E eu vou fazer aqui um pequenininho também. Saindo não muito grande. Só que eu quero fazer no tom do verde oliva. Claro, verde musgo claro. Certo? De novo, prendendo ele em cima, venho de fora para dentro. Quando chega bem pertinho desse galinho aqui, olha, eu não posso passar o pincel, então eu tiro e passo externamente. Eu estou testando isso daqui com vocês, eu não testei antes, mas eu gostei do resultado. Muito bem, lavei o meu pincel.
Vou limpar rapidinho o stencil para não grudar a tinta nele. Com o tempo ele vai ficando marcadinho, mas o ideal é você estar sempre limpando, não pode deixar excesso. Lavei o pincel. Tirar a água agora dele. Hoje, mesmo que a aula fique um pouquinho maior, eu vou até o fim, tá? Tenha um pouquinho de paciência comigo. Peguei um pincelzinho fino. Vou aproveitar essa tintinha que está aqui. Ah, já tá durinha, não vai nem precisar me preocupar com ela. Venho aqui, molhei no pistache. Eu vou tentar virar o tecido para ver se fica mais fácil para você enxergar. Minha preocupação é a mão na frente. Acho que vai melhorar sim. Vamos ver. Eu estou com o pistache e com o verde musgo claro. Eu vou fazer um galinho aqui, olha. Bem delicadinho, fininho. Veja bem que ele está emendando, está saindo lá de trás. Eu vou emendar essas folhinhas todas. Nesse galinho. Vocês conseguem ver como já vai enchendo o risco? Se vocês quiserem o risquinho para vocês fazerem o molde, também eu passo para vocês. Só me avisa, tá? Olha, já fechando aqui. Esse daqui, eu fiz só 2 folhinhas aqui perdidas, né? Deixei ela aqui como se fosse outra. Eu posso dar uma jogadinha aqui, fazer a nervurinha dela. Olha que lindinho esse daqui. Esse daqui eu venho, prendo aqui em cima no último e vou juntar as folhinhas. Muito fácil, né? Para quem sofreu lá naquele da maçã que eu ensinei a fazer, a mão livre, esse daqui já facilita bastante. Vai ter gente que vai brigar comigo, isso sim. Teve o da maçã que eu ensinei a fazer a folhinha, teve quem não conseguiu, tentou, não conseguiu mesmo. Mas disse que ia continuar tentando, mesmo que fosse para errar, ia continuar tentando até acertar. E aí eu pensei em fazer isso daqui para facilitar. Bom, já enchemos um pouco a área, mas eu ainda não estou satisfeita com esse fundinho, então eu quero colocar um tonzinho de siena natural, que é para dar a impressão de que está uns galinhos secos aqui, ó. Eu vou virar para vocês, a minha mão não pegar na frente. Eu estou misturando o siena natural com
o verde pistache e fazendo uns galinhos com mais tinta, tá bom? Misturando como? Eu só molhei o pincel em um e no outro, ó. Então ele vai sair meio mescladinho e é isso que eu quero. Olha, já enchendo a área. E só uns galinhos perdidos aqui mesmo. Só para preencher. Ou melhor assim, né? Pronto. Já enchi um pouquinho a área. Tá pronto? Pode estar pronto, é o que eu falo sempre. Você que vai determinar o que você quer fazer. Eu derrubei um stencil aqui no chão, mas eu preciso lembrar de pegar. Olha, por aqui para você ver. E vou pegar um outro pincel. Peguei um pincel mais durinho. Deixa eu pôr mais pertinho para você poder enxergar. Eu tenho aqui o siena natural, o pistache e o verde musgo claro. No meu pires aqui, no meu pratinho, eu vou misturar um pouquinho de cada um, só que uma quantidade um pouquinho maior do verde musgo claro. Fiz uma misturinha meio termo aqui em relação a tudo que nós estamos usando. E entrei com uma sombrinha bem fraquinha. Vou pôr mais um pouquinho aqui do verde do siena natural. Por que eu peguei um pincelzinho mais durinho? Para que ele esfregue melhor, espalhe melhor, tá bom? Eu fiz as folhinhas primeiro e agora eu estou só preenchendo a área mesmo. Algumas folhinhas vão sumir? Vão sim, não tem problema nenhum. Não faça coisas engessadas. Olha, eu vou vir aqui até no vãozinho da minha folha, olha. Bem pouquinho. Percebeu que é uma quantidade simbólica mesmo. Aqui quando eu coloquei o siena natural, acho que dá para você ver, deu uma sensação, eu coloquei um siena natural para dividir essa folha, para marcar ela mesmo, ó. Enchi. Aquela área vazia que estava branca, eu completei. Posso aplicar um pouquinho dessa misturinha, lembrando aqui, ó, as 3 cores um pouquinho só. Eu vou preparar tudo de pouquinho, porque aqui é uma quantidade assim simbólica mesmo. É só esfregar para dar sombra, para dar luz aqui e realçar o figo.
mais um vãozinho aqui. Eu vou virar um pouquinho para não pegar a mão em cima. Eu acho que não tá dando para você ver aí. Eu tô sem visualização, mas eu imagino que esteja cortando. Tudo bem pouquinho. Para você ter uma ideia, você acha que não vai nem conseguir enxergar a tinta aqui. Porque não tem tinta, eu estou pegando mesmo a sujeirinha do pincel. A sujeirinha do pires. No pratinho aqui. Só para demarcar a área mesmo. Certo? Aqui eu vou decidir ainda o que eu vou fazer. Eu quero colocar mais um pouquinho. E se eu quiser deixar branca? Eu acho lindo, só branco. Eu tenho inventado umas coisinhas para vocês poderem ter outras ideias, para trazer sugestão para vocês. Mas eu gosto da pintura, eu acho que aparece mais a pintura quando ela está... Só a pintura, sem esses acabamentos todos, mas eu preciso passar para vocês as possibilidades. Principalmente se você dá aula, seu aluno vai estar sempre pedindo alguma coisa nova. Então é bom vocês aprenderem essas técnicas. As possibilidades. Certo? Eu vou pôr aqui um pouquinho do verde pistache com o ciano natural. Acho que vai combinar. Depois a gente vai fazer a veladura, ele vai ficar legal. Eu vou até colocar um pouquinho mais de tinta aqui para poder fazer a veladura mesmo. Baguncei um pouco. Por que eu baguncei um pouco aqui? Para dar a impressão que tinha umas folhinhas também. Aqui eu jogo um pouquinho do... Certo? Parei por aqui. Continuando, deixa eu fechar as tintas para não secar. Talvez eu volte nisso, porque a gente tem que ir vendo o resultado e vai ficando. Agora eu vou pegar o sépia. O sépia é uma cor bem forte, então você tem que tomar bastante cuidado na hora de trabalhar com ele, para não estragar a sua pintura. Eu estou sem visão do... Eu acho que tá pegando certinho aqui, olha. Venho aqui, vou colocar meu pratinho aqui em cima. Que já secou, é uma quantidade pequena de tinta, então ela seca bem rápido. Olha, uma quantidade mínima de tinta no pincel. E eu vou passar aqui, ó. Enquanto que ali eu passei meio em movimentos circulares, aqui eu tenho que passar reto, é a minha mesa. Então eu vou passar reto. Espero que esteja dando para você enxergar.
Vou esticar aqui, olha, como ele tá bem clarinho, vou completar aqui para fechar esse pedacinho, só que eu estou fazendo em movimento circular agora. E vou completar aqui também. O pincel está praticamente sem tinta. Uma das nossas seguidoras falou assim que essa é a técnica mais econômica que ela está aprendendo. Ela está acompanhando todas as aulas e fazendo tudo. Ela falou, gente, não gasta tinta essa técnica. E a gente pode fazer desenhos grandes, cobrar mais caro e não gasta tinta. E é verdade. Muito bem, o que eu tinha que encher aqui essa área, eu já enchi, certo? Ficou bem pouquinho. Agora eu vou pegar um pincel chato. Preciso que seja meio durinho para espalhar bem. Vou tentar virar aqui para você poder enxergar. Olha, agora eu vou pôr a tinta pura, sem esfumaciar, só a tinta mesmo. E eu vou fazer um contorno aqui embaixo. Por quê? É a sombra que eles estão fazendo na mesa. Aqui eu joguei como se tivesse um jardim lá atrás, então eu enchi. E aqui eu tenho a sombra dele na mesa. Eu poderia também fazer as mesmas folhinhas em volta, mas como eu tenho figo cortado, ele tem que estar apoiado em algum lugar, ele não estaria preso num tronco. Ok. Eu vou pegar agora o meu clareador. Clareador. Incolor clareador. O incolor é uma cor que a gente usa bastante. Fiz o contorno chapado aqui. E agora, não sei se você está conseguindo enxergar, eu venho com o clareador e vou fundir isso daqui. Clareador, eu venho aqui, olha. O pincel está sujo de sépia, eu estou molhando no clareador e expandindo aqui para baixo. Como eu já tenho a sujeirinha, já dá para ir trabalhando aqui. Eu não quero nada carregado de tinta. Clareador. Quando eu passo o clareador, eu já venho com o sépia e já espalho. Clareador, sépia e espalho. Me perguntaram se não dá para pintar, se precisa realmente ficar esperando secar para poder
dar o próximo passo. Eu acho que o que precisa secar mesmo é, no caso, essa etapa aqui que eu estou fazendo. Essa é bom que seque sim, antes de você dar continuidade. Sépia. Contorno. E espalho. Mais clareador aqui. Observa que aqui, olha, ficou um recorte, porque já secou o sépia. E eu quis fazer isso para você ver a possibilidade de, vamos supor, você passou, mas você demorou muito para mexer, às vezes você faz devagar, sem problema nenhum. Você vai consertar isso, olha. Vai pôr o sépia e espalhar até que ele suma. O objetivo é esse. Eu tento lembrar as possibilidades de erros que podem acontecer. Às vezes a gente esquece também, né? Mas tudo tem conserto. Se você errar alguma coisa, manda para mim um comentário, porque de repente eu faço uma aula sobre esses tipos de erro, justamente para você saber como que você se livra deles, como que você recupera, ainda mais quando a gente está fazendo encomenda de alguém e acontece uma falha aí desse tipo. É complicado. Eu era criança, eu tinha acho que uns 9 anos, e eu peguei uma encomenda para pintar de uma peça de veludo. O veludo não se pinta com tinta de tecido. E a esperta aqui só conhecia a tinta de tecido, e a pessoa me deu uma almofada para pintar. Gente, pensa num desespero, porque a tinta não pegava. Você passava e a tinta entrava. Você passava e a tinta entrava. Eu acho que aquilo lá ficou para sempre no meu coração, na minha mente, na minha memória, no meu desespero. E o que aconteceu? Eu consegui pintar com a tinta de tecido mesmo. Mas vocês imaginam assim, por não ser a tinta correta, o quanto que eu sofri para fazer. Estou passando o clareador, mas já não tanta tinta, só para espalhar mesmo, olha. Certo? Observa, na minha opinião, tá legal aqui. Só vi que aqui tem uma manchinha que eu quero espalhar. Só que eu acho que aqui, olha, ficou um buraco sem nada. Então eu posso voltar lá com a minha folhinha e colocar umas folhinhas aqui. Tá molhado o sépia, eu vou colocar, vou arriscar só para poder agilizar aqui mesmo, tá? Mas toma cuidado, se você estiver fazendo, espera secar, que é melhor. Vou fazer com o pistache. Pus essa tinta em volta aqui e vou puxar para dentro. Nem estou fazendo com o pincel pituá, hein? Toma cuidado aí se vocês forem querer fazer, seguir o mestre mandou, para não fazer caca. Eu não posso usar o pituá porque eu coloquei ele na água, e ele, por ter mais pelinhos, ele retém muito a água. Por isso que eu estou usando esse. Retirando, olha, ele ficou meio que sumidinho ali. Como eu não vou usar a curva, eu não preciso virar ele aqui, ó. De novo, eu vou pôr tinta em volta. Opa, tá sumindo. Minha mão tá na frente. E vocês não gritam aí que minha mão tá na frente? Dá um berro, oh, a mão tá na frente.
Ok. Só marcou um pouquinho, certo? Eu vou deixar aqui para limpar. Tirar só o excesso dele. Mas eu não vou investir tempo agora nisso daqui. Nós fizemos os galinhos com siena natural, então eu vou fazer o galinho com siena natural aqui também. Ok? Com o verde pistache e o siena natural. Vou fazer a emenda. Observa que ela tá sumindo e é isso que eu quero mesmo. É como se ela estivesse bem lá no fundo. Emendei. Alguns galinhos. Que não precisa ser exagerados. Não se esqueça que os galinhos têm que sair de algum lugar, tá? Não vai deixar os galinhos voando, porque o objetivo é justamente esse, fechar a imagem. Parei aqui. E agora eu vou para a veladura. Eu quero ensinar uma coisa para vocês. Vou dar uma dica, não estava nos meus planos isso, mas eu lembrei de uma coisa. Se eu quisesse fazer a veladura externa também, como que eu faria a veladura externa? Eu passo um pouquinho de clareador no contorno aqui, olha. Aqui eu não preciso porque eu já coloquei tinta, uma quantidade de tinta razoável. Se eu quisesse fazer a veladura externa, eu faria isso daqui. Olha. Já vou explicar para vocês o que é veladura externa. Tô passando clareador aonde eu vou querer fazer a veladura. Só um detalhe, vai estar molhado, eu vou ter que esperar um pouquinho para secar, tá bom? Opa! Espalhei. Vou por aqui também, olha, nos vãozinhos dessas folhas. E depois, se eu ver algum outro lugar, depois que vocês entenderem o que eu estou fazendo, fica mais fácil. O clareador não vai alterar em nada, é uma tinta transparente, ele só vai velar, só fechar as tramas do tecido. Vamos lá agora. Hoje eu não vou trabalhar com o preto de cara, a gente normalmente faz com preto ou com alguma cor forte. Hoje eu vou trabalhar com outra cor. Primeiro, eu vou trabalhar com a berinjela, tinta berinjela e o verde pântano. Ok, agora eu preciso de água. Vou pedir ajuda aqui, só um minutinho. A minha água tá com um leve toque de verde, mas não tem problema não. Claro que eu vou fazer verde mesmo, certo? Então a veladura é sempre trazendo sombra e luz agora e trazendo os elementos que estão por cima vai brilhar, o de baixo vai ter sombra. Eu estou aqui com o verde pântano e eu vou fazer isso daqui, ó. Verde pântano também é uma quantidade mínima e eu vou passar na folha para que a minha folha se divida do figo.
mas está diferente do outro modelo. Lembra que eu sempre falo para vocês, o objetivo, só mudei as cores, a técnica é a mesma, eu só mudei os tons de tinta. Eu gosto dessas variantes porque dá para a gente criar bastante e vocês aprenderem que a cor é de menos. Olha, já deu a impressão de que esse figo está por cima da folha. Eu fiz, não sei se vocês lembram, né? Que eu fiz uma dobrinha aqui. Olha, se tem uma dobrinha aqui e outra aqui, significa que tem que ter a sombra dessa dobra. Ai, deixa eu contar uma coisa que eu achei o máximo. Uma das alunas que estão seguindo as aulas, ela mandou um áudio para mim. Ela falou assim: amiga, amei! Agora a concorrência não tem mais como saber o que nós estamos pintando, porque as cores misturam todas e ninguém sabe o que nós estamos usando. E é verdade, né? Concorrência. Eu sempre pensei que na pintura não existe concorrência, porque cada um segue um estilo diferente. Mas a gente sabe que existe alguns corações peludos por aí, né? E realmente olha como concorrência. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou passar água aqui, olha, onde tem a nervurinha e o verde pântano. Vou pegar um pincel maior. Olha, água e verde pântano. A água retira de cima da tinta que está mais grossa, mas eu dou um outro toque na pintura. Aí entra o que a nossa amiga falou, né? Amiga, concorrência não sabe mais. Eu vou pôr um pouquinho aqui, ó. Isso vai dando um toque todo especial na pintura. Olha o verde pântano e água. E água é água mesmo. Certo? Aqui eu já fechei. Eu vou vir para essa outra folha, também fazendo a mesma sombra. Talvez depois eu entre com o preto, mas por enquanto só o verde pântano para dar aquele acabamento na folha. Lembrando que eu fiz nervurinha, se eu fiz essas dobrinhas da folha, eu tenho que pôr sombra por trás dela. Não sei se você está enxergando. Eu espero que vocês estejam conseguindo enxergar. É sempre bem diluída a tinta, mas bem diluída. Você pode também, se você ficar inseguro, você pode usar a tinta Aquarela Silk para fazer isso. Você compra a Aquarela Silk incolor e usa no lugar da água. Dá o mesmo efeito. Mas se você for uma pessoa que vai vender algo, se você conseguir economizar, eu acho que é válido. E o efeito aqui no caso é o mesmo. Olha, já fazendo as dobras, já começou a aparecer. E eu venho aqui, vou pegar um pincel um pouquinho maior. Eu venho aqui, passo a água em cima, água pura. Venho aqui com o verde pântano e espalho aqui, ó. Então eu dou uma leve escurecida.
De novo, verde pântano em cima. Venho e faço uma leve escurecida. Daqui a pouco vai secando, vocês vão vendo como tudo muda. Verde pântano. Uma leve escurecida. Aqui eu tenho este figo que está por cima desta folha. Então eu tenho que fazer a mesma coisa, olha, escurecer aqui. E depois eu achar necessário, eu coloco o preto. Nos outros que eu pintei, eu coloquei preto. Então é opcional para você aí. Certo? Aqui. Eu vou deixar secar a parte da folha e vou começar a trabalhar agora no figo. E para o figo eu vou usar o berinjela. A cor berinjela, tá bom? Um pincel mais largo. Um pincel mais largo e um pincel mais estreito. Eu estou usando aqui, para vocês terem uma noção, um 8 e um 2. Esse figo está sobre esse figo, então a sombra desse vai pegar nesse. Por isso eu venho com a berinjela e faço um contorno aqui, ó. Passei, espalhei com a água. Certo? Esse figo está sobre esse está sobre esse, e esta peça, esse pedaço cortado aqui está também sobre esse. Então eu vou passar o berinjela aqui, olha. Talvez dê para você ver até um contorninho que eu estou fazendo. E eu vou pôr um pouco aqui também para fechar, porque vai estar no escuro. Venho com o pincel molhado e espalho. Quando eu coloco a água, para você dar um reflexo aí, né? Então, aguenta secar que você já vai ver a diferença. Eu tenho o que aqui? Eu tenho este figo sobre essa casquinha aqui do figo. Então eu tenho que escurecer essa casquinha. Certo? Achei. E agora, qual figo que está na frente do quê? Este figo está por cima. Então eu divido e coloco a sombra aqui também. E este figo também está por trás. Eu defini isso agora, porque eu poderia, por exemplo, ter colocado este figo aqui, ó, por cima desse. Eu poderia ter definido agora. O que eu ia fazer? Só ia colocar a sombra aqui. E aqui também a mesma coisa. Eu poderia ter colocado por cima, mas eu não quis. Ok. E esse daqui agora, ele está totalmente livre, mas a liberdade dele é limitada, porque eu preciso trazer um pouco de escuro aqui para baixo, porque ele está pegando na mesa. Eu acho ótimo os comentários. Às vezes a gente pensa uma coisa, o aluno vem da outra ideia, é muito bacana, né? Olha só, eu coloquei luz e sombra, quer dizer, coloquei a sombra por enquanto. Então você já consegue ver as dobrinhas das folhas, certo? Você já consegue ver as divisões dos figos. E agora, enquanto seca essa cor, eu vou trabalhar com a luz. Ok? Lembra que aqui eu acabei de ver isso aqui, eu não sei se vocês vão lembrar.
nós fizemos umas pintinhas bem pequenininhas em branco. Que são as sementinhas, tá? Eu fiz a mesma coisa, porque depois vai umas pintinhas brancas também no figo, mas é luz, tá bom? Então eu venho com o branco agora. Vamos dar luz primeiro nos figos, depois eu viro a pintura. Como eu tenho a luz que vem daqui, então esse figo eu tenho que pôr uma luz aqui, olha, desse lado. Eu venho, molhei meu pincel, deixa eu deixar a água mais perto para vocês verem. A hora que eu coloco, molhei o pincel, tirei o excesso, passei, peguei o branco e eu venho aqui, ó. Água. Como nós estamos fazendo para ir até o fim, fica atento para você ver esses detalhes, porque às vezes você fala assim, nossa, mas ficou tão branco. Ele não vai ficar tão branco. É a água aqui, tá? Só que para você que está pegando as luzes, aí dá a impressão que é mais. Olha só. Vocês estão vendo uma divisão aqui, eu tenho certeza, mas a hora que secar vai sumir. Aqui eu tenho que dar a sensação de uma curva desse figo. Ele tem que estar... Olha, isso é tinta pura. E agora eu venho com água. E vou espalhar aqui. Eu segui o movimento do próprio figo. Começando a secar já a parte de cima, já começa a dar o seu toque. Aqui eu vou passar água com branco, só para espalhar aqui, olha. Vai dar uma leve iluminada. Como é o branco com água, começa a absorver, e quando ele começa a absorver, ele vai secando, ó, e já vai mudando os tons. Lembra que eu tinha uma divisão aqui? Já secou, já sumiu a divisão. Agora eu coloquei luz aqui em cima e eu vou trabalhar nesse, enquanto esses daqui estão secando também. Água, branco. Como esse figo está para cima, né, dos outros, então eu vou colocar o branquinho aqui para dividir. Que horror, né? Dá a impressão que perdeu tudo, mas como é água, não vai perder, não. Pronto. Confesso se não é assustador a hora que a gente faz isso. Isso daqui que eu passei é só água. Você que está vendo o reflexo, está vendo um brilho meio esbranquiçado, mas é só água. Eu vou vir aqui e vou passar luz, seguindo o desenho do figo. Vou trabalhar com um pincel um pouquinho maior, espalhando aqui, ó. Certo? Vamos deixar secar, depois a gente vê o que tem que arrumar. Observa que já secou e agora eu vou começar a colocar
A luz, luz mesmo, que é da onde bateu o reflexo. Até aqui eu não estava colocando luz. Eu estava só... Não estava colocando luz, não, né? Eu estava dando uma clareada para mostrar a diferença entre o que está na frente e o que está no fundo. Agora eu vou colocar os reflexos de luz. Nossa luz vem de lá, então olha, eu tô com tinta pura aqui. O pincel tá molhado, mas já é mais grossinho de tinta. Lembra que eu escureci aqui? Então eu também não posso sumir com esse escurecido. Meu pincel está úmido e eu vou colocar uma quantidade mais grossa de tinta aqui. Não se assusta, espalha bem. Quando eu falo camada mais grossa, lembra que a minha mais grossa é bem diluída, tá bom? Não vai aí achar que a camada grossa e colocar uma colher de tinta em cima, senão você vai perder seu trabalho. Espalhou. E eu vou colocar aqui agora, ó, uma quantidade pequena e aqui. Molhadinho, vou espalhar de novo. Só que o que eu não sei se você tá percebendo é que agora, antes eu coloquei mais água, agora eu tô colocando menos. É para deixar mesmo aquele reflexo na fruta. Uma das alunas mandou um recado para mim dizendo que o pêssego, que nós fizemos essas aulas, umas aulas anteriores aí, ela costuma colocar talco em cima do pêssego, depois de pintado, quando ainda está meio úmido. Ela coloca talco. Eu não testei isso ainda, tá bom? Não testei, vou testar para falar para vocês direitinho. Ela coloca talco para dar a impressão daquele veludo do pêssego, mas eu não testei ainda. Legal, né? Essa troca de experiência, troca de informação. Olha aqui, voltei com o branco, mas agora eu já não vou espalhar tanto. Olha, voltei com o branco. Eu preciso realmente de um branco que fique aqui, mas não vai ficar enquanto não secar. Vou espalhar, deixar secar um pouquinho, porque eu não vou conseguir. Então eu vou para a folha, vou trabalhar na folha agora, enquanto seca aqui. Uma folha de cada vez. Reflexo de branco aqui. Eu tenho que escolher, minha luz vem daqui. Então eu vou... Deixa eu até separar que o branco não pode ser muito aqui na folha, senão fica esbranquiçada, fica estranha. Você acabou com a folha! Não, não acabei não, pode ficar sossegado. Bem pouquinho. Bem pouquinho também. E aqui é a dobrinha dela, bem pouquinho.
eu fiz essas nervurinhas, deixa eu só espalhar essa daqui, ó. Quero uma luz aqui nela. Quero que essa luz fique como essa. Quero aqui também que fique o branco. Como eu fiz a curvinha aqui, também não posso deixar ela chapada, então eu vou jogar um pouquinho de branco aqui, ó. Seria a luz. Só venho e espalho. Certo? Pronto, eu vou deixar secar. Pra gente poder voltar. Vou agora para outra folha. Espero que dê para vocês verem aí. Vou tentar trabalhar aqui, ó. De novo. Com o branco e água. Ó. Pincel molhado com água. Eu vou passar o branco porque eu quero que aqui fique mais clarinho mesmo. Ele está aqui sobre o tronquinho, olha, tá vindo aqui. Eu quero que essa parte seja mais clara. Certo? Aqui também eu quero que seja mais clara. A luz vem vindo de lá. Limpei. Água para espalhar. Mas fundiu tudo, misturou tudo. Aguenta aí que nós já vamos trabalhar. Eu sei que o vídeo está ficando um pouquinho mais extenso, mas eu acho que é melhor do que a gente marcar uma outra aula só para terminar isso. Aguenta um pouquinho aí comigo, tá bom? Eu sei que fica cansativo quando passa muito tempo. Eu particularmente tenho dificuldade de assistir vídeo assim, ainda mais com essa musiquinha de fundo e tudo mais. Eu acabo ficando eu morro de sono. Eu estou agora dando só um acabamento aqui com o branco por cima, tá? Aqui eu quero branco, mas eu vou por branco puro, não tô mais colocando branco com água, porque eu quero que fique essa manchinha de branco aqui. Lembrando, eu quero que fique o branquinho, então eu vou só agora pôr o branquinho e espalhar. Ok? Posso colocar um pouquinho só, mas bem pouquinho de branco aqui, ó, para dar uma divisãozinha. Fiz com água, tá bom? Esse aqui, porque eu só quero para encostar mesmo.
só um pouquinho. Já vai secar, a gente já vai ver o final. Eu estou com o trabalho 99,9 pronto. O que está faltando? Bom, eu já vou fazer as pintinhas brancas que tem no figo. Está faltando fazer fechamento. Eu acho que você está enxergando aqui, olha. Pedacinhos que estão em branco ainda. Ó, acabamentozinhos. E agora eu vou usar a tinta preta. Só que antes disso, eu vou colocar uns pinguinhos assim, ó. Pouco. Sem exagero, não é para fazer um céu estrelado, tá? E o figo tem umas marquinhas. Não todos, mas alguns têm. E eu acho que já que se alguns têm, eu pesquisei e vi que tem, então eu vou aproveitar para pôr. Tudo que eu posso acrescentar de informação. Eu não consigo lembrar se na aula passada eu falei para vocês da cor que eu usei para fazer essa peça, essa partezinha aqui é marrom e marrom café. Eu usei, tá bom? Pra vocês guardarem aí a nota. Bem pequenininha, sem exageros. Pronto. E vamos lá. Próxima etapa agora. Nós vamos trabalhar com o preto, que foi o que eu deixei por último mesmo. Justamente para não dar problema com as tintas. E eu espero que estejam todas secas. Pode acontecer de eu cometer alguma falha aqui, então vocês me perdoem. Por quê? Porque normalmente para colocar o preto eu tenho que estar com ele bem seco. Opa, já estava colocando outra cor aqui. Ia colocar o verde pântano preto, tá aqui. Para colocar o preto, eu não posso realmente exagerar de forma alguma, porque senão eu vou perder meu trabalho. Peguei até um pincel menor aqui para fazer. E o pincel 0. Preto. Com o pincel já molhado. E eu vou passar daqui, olha. Olha onde está o preto. Passei em cima do branquinho, o que é um perigo, por isso que você tem que estar atento. Ó, é a sombra. Aqui eu vou passar para o lado de fora. Tentar tirar aqui. Passei e espalhei, ó. Lembra que eu coloquei clareador em alguns pontos? Porque se eu quiser fazer essa técnica com a água, usando a tinta preta com a água, eu corro o risco de borrar tudo. Então, por isso que eu passei o clareador velando as frutas e algumas folhas, tá bom? Umas partes da folha. Olha aqui. Como que eu já selei isso daqui. Essa parte está clarinha, eu vou tentar fazer agora, apesar de eu ter terminado de passar, corre o risco de borrar, mas eu vou tentar fazer. Pincel 0 com o preto. Espalho com o pincel úmido. Certo? Eu venho aqui, olha. Pincel 0 com o preto, só que eu não estou colocando dentro, eu estou colocando pro lado de fora desse figo aqui. Pincel 0 com o preto. E o outro úmido vem para espalhar.
A mesma coisa eu vou fazer aqui. Passei e venho só espalhando. Na hora de espalhar, eu vou misturar fundo com a fruta, olha. Dá a impressão que tá borrado, mas não está não. Pode ficar sossegado que secando some. Eu vou virar aqui também. Olha, já aparecendo aqui luz sombra. Já colocamos a divisão aqui para parecer que realmente esse está sobre o outro. Só um pouquinho de preto aqui no contorno. Pincelzinho úmido, tiro o excesso e venho para cá. Observa que eu misturei esse fundo com a fruta, então ela não ficou recortada. E esse é o objetivo dessa técnica que eu estou ensinando para vocês. E preto aqui. Eu umedeço o pincel, tiro o excesso e venho aqui. Parte de baixo pronta. Aqui eu tenho uma folha que está por trás, mas eu tenho também um outro figo que também está por trás. Passei um contorno, molhei meu pincel e eu vou espalhar agora. Aqui eu esqueci que eu tinha posto as pintinhas brancas e elas estão molhadas ainda, então eu deveria ter deixado para depois, mas agora já foi e vamos assumir o risco. Olha já a diferença. Puxa vida, né? Que coisa bacana isso daqui. Aqui eu quero melhorar um pouquinho essa sombra. Eu acho que vai ficar melhor se eu escurecer um pouquinho aqui. Ok. Aqui eu passei o clareador, então eu posso confiar que eu tenho clareador aqui. Eu passei um toque assim mínimo de preto. E eu vou agora com a água também fundindo no fundo e na fruta. É mínimo, mas fez diferença. Lembra que eu passei clareador também no vãozinho das minhas folhas? Porque ela estava bem misturada. Olha o pretinho aqui. Olha um pouquinho de preto aqui. E eu vou vir com o pincel úmido e espalhar. Acho que esse vai ser o vídeo mais longo que eu gravei para vocês. Me perdoem, viu? Mas eu acho que vale a pena. Imagina quando nós chegarmos no morango, então, quantas aulas que vão. Eu estou passando aqui também um pouquinho de preto. Olha. Deixei o fundo. Eu vou misturar isso aqui no fundo. Ó. Só que com um detalhe. Lembra que eu coloquei luz nesse lado? Eu vou fazer uma sombra aqui, olha. Para que essa parte esteja sobre a outra. Olha, teve uma dobra aqui, olha que bacana.
Ela veio sobre a outra folha. Certo. Eu quero colocar um pouquinho de preto aqui no vãozinho também. Venho, ponho na água, tiro o excesso e passo o pincel úmido. Ele já vai mostrar melhor a folha. Quero esse preto fazendo a divisão aqui. Eu havia passado o verde pântano para trabalhar na folha toda, mas agora eu já vou estar com o preto fazendo a divisão certinha. Ok, a água para espalhar. E eu vou agora, com o pincel molhado mesmo, eu vou deixar pegar um pouquinho aqui em cima, olha, do próprio figo. Só para tirar o contorno. Certo? Pintura é algo que a gente vai trabalhando, você trabalha horas e nem percebe que está há tanto tempo. Aqui eu tenho o tronquinho que vem vindo de lá para cá e ele passa por cima da folha e a folha faz uma dobra, uma curva em cima dele. Então, eu vou fazer o quê? Vou dar uma escurecida aqui. Pôr um pouquinho de água. Quero que meu tronquinho fique bem, o galho aqui, bem destacado. Eu não sei se você consegue ver, mas eu consigo. Aqui, olha, lembra que eu fiz as folhinhas? E uma das folhinhas bateu aqui em cima do tronquinho, então eu vou dar uma arrumadinha aqui, ó. Certo? Olha que lindo já esse figo agora aparecendo certinho. Ele está numa dobra. Antes você estava com dificuldade para entender o risco. Ok? Eu tenho essa parte da folha que está fazendo uma curva aqui, então eu tenho que colocar a sombra aqui, olha. E espalhar. Venho, água, tiro o excesso. E daqui a pouquinho ela vai brotar aqui. Aqui também, vou colocar um pouquinho de preto aqui, acho que eu já até coloquei, mas eu vou colocar mais um pouquinho. E vou espalhar. Pronto. Vou fechar aqui também, que eu quero colocar um pouquinho do preto, para depois colocar a luz. Eu coloquei só um pingo, tirar o excesso. Trabalhar aqui. Certinho? Dúvidas até aqui? Não. Todo mundo entendeu tudo. Dúvidas vão surgir sempre. A questão é, sem tentar, você não vai ver se sabe se conseguiu ou não. Detalhezinho de preto aqui, do lado de fora. Espalhei. Detalhezinho aqui, olha, eu já pus, mas eu vou pôr mais um pouquinho. Pronto. E agora, já nos finalmente,
Eu não sei se eu consigo, olha aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir dar esse acabamento ainda úmido, mas eu vou tentar. Vamos lá. Lavar o meu pincel. Vou usar o verde musgo claro. E vou dar alguns toquezinhos nessa folha. Os figos já estão prontos. E vou dar uns toquezinhos aqui, olha. Tá bem molhado, não sei mesmo se vai pegar ou não. Agora eu estou dando destaque em alguns lugares. Olha, para parecer que realmente está dando por trás. Espalhar aqui, ó. Eu estou espalhando porque na verdade tá misturando por causa da umidade. Então por isso eu vou espalhar. Mas é isso daqui, eu acho que deu para você entender. Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Uma luz aqui. Um pouquinho de água para espalhar. Aqui também eu vou colocar um pouquinho de luz. Certinho? Dúvidas até aqui? Ok? Aqui, ó. Pronto. Bom, aqui eu posso dar por encerrado o nosso figo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem e façam realmente da arte uma terapia e também uma fonte de renda. Que Deus abençoe você, sua família e firme no mesmo propósito. Até a próxima!